Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a porta estreita. E eu começo com uma citação de Mateus, quando ele faz lá na sua carta, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Refletindo sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, sobre a porta estreita, nós vamos dizer aqui: a porta que leva ao descalabro moral é espaçosa, pois as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A que conduz à redenção espiritual é estreita, porque a criatura que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços a fim de vencer as suas más inclinações, e muitos poucos são os que se resignam a isto. Foi no tocante a esse fato que Jesus Cristo proclamou que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todos os homens, no decurso de suas vidas, se defrontam sempre com duas alternativas distintas: adentrar a porta larga ou a porta estreita. Tudo dependendo de sua decisão, da sua escolha, uma vez que nós desfrutamos do nosso livre-arbítrio. Entretanto, Jesus alertou que poucos são os que escolhem a porta estreita, porque ali a caminhada é árdua. A senda é cheia de espinhos, de pedras e de numerosos percalços e dificuldades. Pelo contrário, grande é o contingente de pessoas que prefere a porta larga, onde a caminhada é fácil, convidativa e de fácil acesso. Os que entram pela porta larga, que no dizer de Jesus dá acesso para a perdição, verão no fim da jornada que enveredaram pelo caminho errado. Aproximam-se de verdadeiros abismos, do descalabro moral e espiritual, e inapelavelmente terão que encetar penosa caminhada de retorno. Não tenhamos dúvida disso. A porta estreita, ela é um acesso que significa responsabilidade, trabalho, respeito e equilíbrio. Os que por ela entraram poderão ter a certeza que encontrarão tribulações, obstáculos que parecem intransponíveis, mas é o caminho certo pelo qual se aproximam cada vez mais de Deus. No fim da caminhada, surge a recompensa, porque a escolha foi acertada. São os gozos da vida futura, as bem-aventuranças prometidas por Jesus no Sermão da Montanha. A porta larga, por outro lado, ela representa o acesso, o caminho da maldade, da irresponsabilidade, da corrupção, da intemperança, dos vícios, das vaidades terrenas, do desequilíbrio. Todos quantos por ela adentrarem, os locupletarão com as vantagens transitórias que o mundo oferece. Dentre elas, os gozos mundanos, a satisfação dos sentidos,
a ociosidade. Mas, em contrapartida, dilapidarão os seus valores morais e se tornarão passíveis de penosos resgates nas vidas futuras, na pauta das reencarnações. Ninguém é fatalmente compelido a entrar pela porta larga. O homem tem sempre diante de si a oportunidade de alterar o rumo da sua vida. Os evangelhos, dentre outros exemplos, oferecem um dos mais edificantes e elucidativos, tendo como personagem principal a figura de Maria de Magdala, Maria Madalena. Uma mulher que desfrutava de uma vida regalada, cercada de todo conforto, ostentando luxo e tendo ao seu alcance todas as comodidades que o acesso pela porta larga oferece. O encontro com a figura amorável de Jesus fez com que ela tivesse uma antevisão da sua queda. Se continuasse a palmilhar aquela senda espaçosa e convidativa. Refletiu, ponderou e decidiu-se pela mudança de roteiro. Resolveu adentrar a porta estreita, seguindo o mestre em suas penosas caminhadas, convivendo com os apóstolos, frequentando os lugares de dor e de miséria, passando por desconfortos e também tribulações, mas triunfando em sua trajetória terrena, tornando-se paradigma para toda a humanidade. O apóstolo Paulo foi outro exemplo frisante, convivendo no seio da privilegiada casta dos fariseus, tendo à sua frente um futuro promissor no que tange as coisas e as posições terrenas, transpondo a porta larga da prepotência e do ódio. Abandonou tudo, a fim de adentrar a porta estreita, da luta por um idealismo puro, passando a enfrentar todos os obstáculos, vivendo em condições e ambientes inóspitos, horríveis, vendo os seus amigos se transmudarem em terrenos, em ferrenhos inimigos. Tudo isso porque se havia animado do propósito de servir a uma causa nobre, qual seja a de trabalhar em favor da humanidade carente e necessitada. Iluminando mentes, consolando corações, secundando Jesus no afã de libertar o homem pelo conhecimento da verdade. Jesus ofereceu ao homem a mais incisiva elucidação sobre a porta estreita, quando ensinou a parábola das 10 virgens, descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 1 a 12. Nessa maravilhosa parábola, as 5 virgens prudentes, além do combustível de seus candeeiros, levavam uma quantidade de azeite de reserva. As 5 virgens imprudentes, por sua vez, foram despreocupadas apenas com seus candeeiros abastecidos. Quando chegou o momento preciso da chegada dos esposos, as 10 virgens viram que seus candeeiros haviam deixado de iluminar. As 5 prudentes não tiveram quaisquer dificuldades, pois se haviam munido do combustível de reserva. Reabasteceram os seus lampiões e a luz tornou a brilhar. As 5 imprudentes, sem qualquer outro recurso, se limitaram a pedir azeite às outras, o que lhes foi negado.
Enquanto elas foram buscar uma nova provisão de azeite, o esposo de cada uma chegou. A porta se fechou. E quando elas clamaram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta, uma voz lá de dentro respondeu, em verdade, não vos conheço. Obviamente, as 5 virgens prudentes simbolizam os que entram pela porta estreita, os quais acumularam um tesouro nos céus, através da prática do bem e das boas obras, da dedicação às causas nobres e de uma vida de retidão. As 5 imprudentes, no entanto, representam os que levaram uma vida frívola, repleta de vaidades terrenas e de menosprezo pelas coisas que edificam a alma. Sendo a terra um mundo de expiações e de provas, nela predomina o mal ainda. Entretanto, quando estiver mais aprimorada, é óbvio que o caminho do bem desfrutará da preferência. E o maior contingente penetrará pela porta estreita. Aqui é conveniente nós relembrarmos que se houvesse uma só existência para o espírito e um único mundo habitado, esse ensino de Jesus seria sumamente lógico, pois surgiria uma indagação. Por que Deus daria à humanidade uma sorte tão amarga e uma opção tão estreita no presente e no futuro? Se todo o gênero humano estivesse na Terra e a alma não tivesse o benefício de uma outra existência, com a lei da reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade, toda a sabedoria dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Por isso, que possamos ter forças para vencer esse lado negativo que todos nós temos, o positivo e o negativo. Que possamos alimentar o nosso lado positivo. Que possamos deixar que a luz adentre a cada dia mais dentro de nós para levarmos essa luz como nossas obras, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Que Jesus possa estar sempre nos amparando, nos fortalecendo, nesses momentos difíceis que ora passamos. Entender que tudo passa e que tudo está certo, pela ótica do nosso Deus, que sabe do que nós precisamos, da nossa necessidade, daquilo que precisamos aprender para crescer, para evoluir, para sermos discípulos de Jesus, levando a luz, levando a paz. Que assim seja. Beijos saudosos em seus corações. E vamos confiar. Brevemente, estaremos juntos com outra consciência, porque esse confinamento é de grande aprendizagem para cada um de nós. Mas não esqueçam, nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos aprender ou não aprender. Sabemos que nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Que sejamos realmente conscientes que o momento foi chegado e a oportunidade está sendo dada. Que assim seja.